Quer saber? Eu já chorei até demais por você. Quer saber? Eu já chorei até demais por você. Dez horas e 57 minutos. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM Universitária, emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quinta, o músico pernambucano Fernando Caneca se apresenta a partir das 8h30 da noite no Poço das Artes, localizado no bairro do Poço da Panela. Durante o show, o cantor apresenta versões instrumentais de clássicos que vão de Michael Jackson a Pixinguinha. Ingressos à venda na hora e local do evento. Entre os dias 15 e 19 de outubro, rola a quinta edição do Festival no Ar Coquetel Molotov, etapa Belo Jardim. O evento acontece em diversos espaços da cidade e a programação conta com oficinas, mostras de filme e shows de nomes como Ciel Santos, Jéssica Caetano e Academia da Berlinda. A entrada é franca. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Inácio França, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo aqui de Pernambuco. Estou no lugar da Débora Brito, que sempre apresenta às quintas-feiras.
que está no Maranhão participando do Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação. Bom, lembrando que também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. O programa é transmitido pelo Facebook. E além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página do facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, o tema de hoje é por que querem proibir o passinho? Bom, goste ou não, se você mora em Pernambuco, provavelmente já ouviu falar do passinho. A dança é um sucesso inquestionável entre os jovens. Está nas festas, nas playlists, no brega funk, nos campos de futebol e nos virais das redes sociais. O passinho é uma dança que nasceu nas periferias do Grande Recife. É uma expressão cultural que vem sendo atacada de diversas formas, como, aliás, tudo quanto é expressão cultural que vem da periferia. O samba já foi atacado, a capoeira já foi atacada. Bom, seja por repressão da polícia ou nos encontros de passinho, seja por repressão da polícia nos encontros de passinho ou até por um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa que tenta criminalizar a dança. O Fora da Curva quer saber, então, por que querem proibir o passinho. Para conversar sobre isso, para tentar responder essa pergunta, nós estamos aqui com o Igor Luan, que é o educador do grupo Adolescer, e é uma das pessoas, é um dos nomes por trás do Brega Protesto promovido, organizado, elaborado pelo pessoal da favela, da comunidade Caranguejo Tabaiares. Também contamos aqui com a participação de Maria Liberal, comunicadora do Centro Popular de Direitos Humanos, CPDH. Oi Maria, oi Igor. Oi, bom dia. E deveríamos estar aqui, mas chega já com o Felipe Fonseca, mais conhecido na cena cultural aí por Felipe Zila, que é produtor de um dos principais nomes do passinho aqui de Pernambuco, o MC Sevchenko. Bom, vamos lá. Então, para começar, a pergunta é por que e a quem o passinho incomoda? Igor ou Maria? Quem é que pode... Sim. Igor. Bom dia. Sou Igor, né, como ele falou, sou educador social do Grupo Adolescer e morador da comunidade Caranguejo Tabaiares. A gente percebe que essa expressão cultural ela vem crescendo cada vez mais no nossa cidade do Recife, principalmente nas periferias de alta vulnerabilidade. E com isso, a galera da elite e os policiais estão se incomodando. Por quê? Porque é algo feito da comunidade para a comunidade. Algo de jovem para jovem. É o passinho, mas poderia ser qualquer outra coisa. Tudo que vem do preto, tudo que vem do favelado, há uma discriminação em cima disso. Porque é um fator histórico, é uma ocasião histórica, não é de hoje. Como você mesmo falou, o samba, a capoeira, qualquer outro tipo de expressão cultural foi e é desvalorizada, é discriminada, por ser a comunidade que está utilizando essa ferramenta. E a gente percebe também que é uma violência, mas também é um racismo. O racismo é uma violência, principalmente quando se trata da polícia, né? A gente percebe no Marco Zero, por exemplo, existem vários encontros do passinho, mas aí as pessoas elas se incomodam com isso. Porque isso está dando voz, está dando vez à comunidade. Às comunidades, na verdade. E os jovens é uma forma deles ter o lazer deles e ter o acesso à cultura. Se o governo ele não investe nisso, os jovens eles mesmo promovem para eles mesmos. E a gente percebe que isso está incomodando. Não pela ferramenta, mas pelo público. Quem é que está fazendo? Eu penso o seguinte, que se de repente fosse os meninos brancos de Boa Viagem, essa repressão não iria existir. Mas já que é o pobre, o preto, as mulheres também, porque o passinho ele não há essa restrição. Até as meninas dançam, isso incomoda. Porque é algo que revoluciona e que dá voz e vez às periferias. Bom, eu estou aqui do meu lado com Mariama Corrêa, que eu não apresentei logo na abertura. Mariama Corrêa é repórter da Marco Zero Conteúdo e é responsável, assinou várias matérias, várias reportagens, tanto sobre a repressão policial, quanto sobre o projeto de lei de uma deputada estadual que quer criminalizar o passinho em Pernambuco. Mariama? Bom dia, pessoal. Então, pegando o gancho aí de que Igor estava falando, né, dessa repressão policial, eu acho que era interessante a gente discutir um pouquinho mais esse tema, porque o que a gente observa na cidade é que quando esses jovens eles saem do espaço, né, das suas comunidades ali na periferia e passam a ocupar outros espaços, como a Parque da Jaqueira, né, o Marco Zero do Recife, que são espaços públicos, né, espaços de lazer, há um certo incômodo
da sociedade, né, e uma repressão da polícia até de forma violenta. Então, a gente recebeu, algum tempo atrás, a gente recebeu e acompanhou vídeos nas redes sociais de casos de violência policial, assim, né, de abordagens violentas em encontros de passinho, que são momentos em que essa juventude se reúne para dançar, né, e fazer as batalhas de passinho, né. Enfim, queria que vocês falassem um pouco do que vocês acompanharam também, assim, desses momentos de violência, se vocês chegaram a ouvir relatos dos jovens, vocês que trabalham diretamente com essa juventude, e o que é que vocês perceberam, se existe um racismo aí incutido, institucional até na polícia, enfim. Então, assim, na minha opinião, o passinho, ele é uma expressão eminentemente política, assim, porque eu acho que muitas vezes a gente tem uma visão reduzida do que é a política. E eu acho que a expressão do corpo negro e periférico ocupando a cidade é uma forma de política, assim. Por mais que muitos deles acham que não se identifiquem dessa forma, né? Eles acham que eles estão só expressando a cultura, mas eles estão ocupando um espaço político, assim, de disputa da cidade. Então, quando os corpos negros, que muitas vezes são restritos a guetos, ocupam espaços onde há a circulação da população inteira do Recife, como é o Marco Zero, que é um lugar turístico, e aí essa população ocupou, assim, de uma forma gigante. Assim, você vai no Marco Zero, você vê uma multidão, assim, parece que a gente está no carnaval, e de corpos negros e periféricos. Da primeira vez que eu vi, assim, eu falei, nossa, o que está acontecendo? Tem algum fenômeno acontecendo aqui. E é um fenômeno. A ocupação do passinho nas ruas é um grande fenômeno social, assim. E eu sou uma grande defensora, assim, do passinho, principalmente por causa da minha vinculação direta também, assim como o Igor. Eu também sou educadora lá da comunidade do Coque, e sou mobilizadora comunitária do Centro Popular de Direitos Humanos, então eu estou diretamente ligada com esse público periférico também e vejo essa expressão dentro das comunidades, mas eu acho muito importante a saída para as ruas, a saída para a cidade, assim. E aí, logo, vai vir o quê? A repressão do Estado, né? A gente foi fazer um evento lá no Coque, manifestações, que era um evento da juventude do Coque, que ia ter várias oficinas, várias expressões culturais. E aí foram pedir autorização da polícia para realizar esse evento, os meninos, os jovens do Coque. Sim. Chegaram lá, a polícia falou, o passinho é um dos maiores problemas que a gente tem hoje. Assim, eu fiquei abismada, assim, porque o problema não é a violência, o problema não é nada disso, assassinato, não é nada disso, é o passinho. Então, veja como esse corpo negro incomoda, né? Esse corpo periférico incomoda. E eu sou uma grande defensora, assim, eu vejo muitas vezes pessoas de intelectuais e tal, fazendo críticas, assim, Existem elementos, assim, de críticas que a gente pode levantar, principalmente o machismo, né? Sim. A gente sabe que há uma expressão, principalmente dos homens, mas as mulheres têm se chegado, como o Igor também colocou. Então, o empoderamento feminino também está presente. Eu acho que esse diálogo também vai acontecer, assim, já vem acontecendo com alguns rappers na escala nacional, que já reviram suas letras por causa do posicionamento das mulheres. Então, assim, tem suas questões, mas eu, enquanto mulher, recifense, jornalista, eu vou defender o passinho, porque, para mim, é esse espaço negro ocupando as ruas e tem que ocupar mesmo, assim. Ô Maria e Igor, quando um policial diz, aí eu vou pedir que vocês até abstraiam um pouco, para tentar interpretar e entender. Quando um policial diz, um dos maiores problemas que nós temos é o passinho. Por quê? Vocês conseguem entender o porquê, não? Eu não consigo, porque eu já vi uma apresentação de passinho dessas lá no Marco Zero, e é algo bonito. É algo bonito, é muito colorido, é muito forte, é muito sonoro, é muito plástico, é um negócio muito bonito de se ver, né? Tem muitas cores, música, enfim. Por que o cara abre a boca para dizer que é um problema? Eu acho que volta para a questão do público. Acho que a gente tem que ouvir para além do ouvido, assim. A gente vê o que está por trás. Quem dança o passinho? Quem dança o passinho são esses corpos negros, como ela falou. São as mulheres. São os jovens de comunidade. Então, o passinho, a ferramenta do passinho não é o problema. Para eles, o problema é quem está executando isso. Quem é que está ocupando a cidade? Quem é que está dançando esse passinho? E aí o negro ele é um problema para os policiais. A comunidade é um problema. Então, qualquer ferramenta que dê esse empoderamento a essa juventude, para eles é um problema. Porque está percebendo que essa juventude está tendo liberdade, acesso à cultura e acesso à cidade também, que é um direito. Porque eles não é uma dança que fica entre eles. Tem esses rolezinhos que acontecem, tanto na comunidade, mas como no próprio Marco Zero.
e que eles não querem que essa juventude ocupe esse espaço dessa forma. Porque se você for observar, há um tempo atrás, quando não existia passinho, a galera já sofria essa repressão no Marco Zero, por exemplo. Sim. Só que agora tá vindo de uma forma mais criativa, mais impactante. Isso tá incomodando mais, também, né? Organizada. Mostrando que a comunidade ela tem voz, tem vez, tem talento e tem organização comunitária. Então isso incomoda, porque o que eles queriam exterminar, não preciso nem abrir aspas, né? A palavra é essa mesmo. Exterminar. Eles não estão conseguindo. O passinho ele vai de encontro ao pensamento da polícia, por exemplo, que acha que os jovens de comunidade não podem estar ocupando esses espaços. E os jovens, por sua vez, também não se calam, estão fortalecendo o passinho e ocupando esses espaços cada vez mais. Então, o problema, respondendo a sua pergunta, o problema não está no passinho, na dança. Tem, como Maria falou, suas críticas, tem elementos que precisam melhorar, mas o problema não está na dança em si. O problema, para eles, o problema está em quem dança isso. Quem dança. Maria quer falar alguma coisa? Eu acho que o grande problema é com a multidão, assim. Porque cada vez que a multidão se organiza e ocupa o espaço público, ela vai gerar problema. Principalmente se é a multidão da periferia, assim. Eu acho que o Estado ele tem várias formas de guetificar essa população, assim. Seja de forma explícita, seja de forma implícita. Não só o Estado, mas a nossa sociedade como um todo. A gente vê que o shopping, por exemplo, não é um lugar que a população negra e periférica vai se sentir bem, assim, porque ela vai ser perseguida pelos vigilantes. Então, ela não vai se sentir bem ali. Eu já vi muitos relatos das pessoas do COC falando também que não vão para o carnaval. Tem coisas que a gente não sabe, entendeu? A gente tem que ouvir essas populações para escutar isso, assim. Diz que não vão pro carnaval porque não se divertem. Porque a polícia fica fazendo baculejo o tempo inteiro. Então, a população, ela não participa nem desses momentos, assim, entendeu? A população negra, assim, ela é perseguida. Então, no momento que ela resolve... Eu vou voltar, assim. Eu acho o passinho e o pessoal do movimento do passinho resistência política direta, assim, porque eles sofrem repressão policial, eles sofrem baculejo, mas eles continuam fazendo. Exatamente. E eu desejo, assim, que eles continuem cada vez mais, assim, porque é quando eles começam a romper fronteiras, entendeu? Rompe o gueto dos becos das comunidades e vai pro meio da rua, e isso incomoda o Estado, né? Isso, e assim, é preciso que se diga que isso é tão verdade que o passinho, ele já atingiu outras esferas, né, da sociedade, ele está em outras... vamos dizer assim, rodas sociais, em festas de classe média, né, em eventos de classe média, e a gente não vê a mesma atuação da polícia nesses eventos, nessas festas. Então, é preciso que se diga que realmente a questão, o incômodo não é a dança nem o conteúdo da música. É quem dança, está dançando. É quem dança. E é muito interessante isso que Maria e Igor estavam levantando, porque ali no Recife Antigo, você vê uma organização, inclusive, dos jovens com as suas comunidades, né? Eles vestem fardas com o nome da comunidade. E ali tem uma interação diferente até entre comunidades, né? Que às vezes é uma coisa meio... assim, às vezes até são situações delicadas. Existem relações delicadas entre algumas comunidades. E ali, aquilo vai sendo ressignificado de alguma forma, né? Vocês percebem também essa interação diferente. Uma forma de unir ali, de repente... várias vozes da periferia que antes não estavam no mesmo patamar. Tem isso também? Tem esse significado? Vou emendar a pergunta de Mariama com componentes que... O passinho é uma expressão negra, de periferia, e pelo que eu entendo, também é coletiva. A dança é coletiva, a criação de boa parte das músicas é uma criação coletiva, ou eu estou errado? E aí, juntando com essa coisa que Mariama falou como elemento de integração e de união, talvez explique um pouco desse ódio ao passinho. Eu acredito sim que há uma coletividade partindo do passinho. É uma dança assim de negros, de pobres, de comunidade, mas que promove essa integração e essa quebra de fronteiras entre as periferias. Por quê? Porque por muito tempo as comunidades elas se detestavam. É como se o pobre ele tivesse raiva do pobre. Estão em outras comunidades, mas com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas eles não se unem. Estão sendo excluídos da sociedade como um todo, e a comunidade dentro de si também estão se excluindo. Eu lembro muito bem que o Coque, por exemplo, junto com o Caranguejo, não se batia de jeito nenhum.
se você olhar pra trás, foram rixas e rixas de anos, assim. Uma coisa bem pesada que caranguejo não podia botar o pé no coque, o coque não podia botar o pé no caranguejo. Então, pra mim, hoje, ver os jovens de caranguejo construindo um brega protesto com a galera do Coque Vídeo é uma revolução. Isso foi através de quê? Através do passinho. Se não fosse o passinho, se não fosse a mobilização comunitária, isso não iria existir. Então, eu acho que esse lance do passinho, ele fortalece a luta, é um sinal totalmente de resistência, mas também que promove a integração entre as comunidades. A galera da Mostardinha com a galera de Mangueira, a galera de Caranguejo com a galera de Roda de Fogo, porque a gente percebe que tá em todas. Quem não ouve não, quem não gosta, tá ouvindo. Quem não dança, tá vendo dançar. Então, por mais que você não queira, você tá inserido dentro desse contexto. E eu acho que fortalece, sim, essa questão da união, essa coletividade. E cada vez mais tá se aumentando. Como eu dei o exemplo do coque e do caranguejo, pra mim, eu fico muito feliz. Eu disse até aos meninos do Adolescer que há 10 anos atrás, você não ia ver um jovem do coque conversando com um jovem do caranguejo. Era muito difícil, porque existia uma rixa entre as comunidades. E através do passinho, a gente pôde quebrar isso, por exemplo. Então, acho que a questão do passinho, ela só vem a contribuir com o desenvolvimento do próprio protagonismo juvenil e da própria quebra de barreiras entre as periferias. Muito legal. Então, eu acho que a população como um todo, assim, né? Se conhecer, se chegasse para se aproximar mais e conhecer o que eles estão fazendo ali, né? Porque você vê aquela multidão no Marco Zero, você não entende muitas vezes. Eu acho que muita gente branca de classe média se afasta porque tem medo. Assim, quando vê muita gente negra de periferia junta, acha logo que é uma arrastão e tem medo, vai esconder a bolsa e vai fugir. Simplesmente se aproximasse para olhar o que eles estão fazendo ali. E eu ver que é um jogo, né? Uma disputa de dança. Que é o que tu coloca, assim, sai dessa disputa de briga entre comunidade, como o Igor tá colocando também, e vai para uma disputa lúdica, né? Uma disputa entre quem dança melhor, entre quem faz a melhor coreografia. E aí você vê, assim, uma desconstrução desse olhar que as pessoas têm, de que aquelas pessoas são violentas, que aquelas pessoas você tem que temer. Mas, na real, você vê que eles estão só simplesmente dançando, assim. É como se não fosse permitido a um jovem negro de periferia simplesmente dançar. Ele não tá querendo fazer violência, ele não tá armado, ele não tá fazendo nada. Ele só tá querendo dançar. E é como se ninguém entendesse muito bem isso, sabe? E muitas das vezes não olha nem, como ela disse, não olha nem o que tá se fazendo. Olha por cima, assim, é um monte de preto, um monte de favelado, é um monte de marginal juntos fazendo algazarra. Simples e fácil. Faz o julgamento e, partindo do julgamento, vem a violência. E aí é tiro de borracha, é baculejo violento, que você for observar o policial, ele não vai abordar um menino do caranguejo que estiver dançando passinho no Marco Zero da mesma forma que ele vai abordar uma pessoa de Boa Viagem, por exemplo. A abordagem é totalmente diferente. E quando se olha para isso, vê essa multidão cheio de gente negra, de comunidades, que é mais de uma, né? Várias comunidades, e diz logo, é um bando marginal fazendo barulho no espaço público. Nós citamos aqui já algumas vezes a palavra caranguejo, a comunidade Sim. de Caranguejo, tanto o Igor quanto eu, acho que a Maria também. Aí eu vou contextualizar um pouco o que é que há entre o Passinho e o Caranguejo Tabaiares. Havia uma iniciativa da prefeitura que até ontem, pretendia construir uma avenida de 3 faixas em cima do que hoje é a comunidade Caranguejo Tabaiares, ali perto de Afogados, né? Entre Isso. Afogados ao lado do Campo do Prado. Esporte. Pronto, ao lado do estado da Ilha do Retiro. E ontem a prefeitura, o prefeito Geraldo Júlio voltou atrás, recuou diante da resistência da comunidade de Caranguejo, recuou dessa iniciativa e revogou. Não saiu no Diário Oficial ainda, não está oficial ainda, mas já está circulando nas redes. A Marco Zero recebeu esse material ontem de noite, já publicamos e tal. Só que no movimento de resistência, semana passada, os adolescentes do Caranguejo Tabaiares e o grupo Adolescer, do qual o Igor faz parte, lançaram um clipe, um brega protesto em formato de clipe. Isso. É muito legal, que a gente vai ouvir agora, e depois o Igor podia explicar um pouco como foi essa iniciativa. Uhum. Querem tirar nossos tetos, daí fizemos esse brega protesto. Grupo Adolescer, Caranguejo existe. Sou do Caranguejo, prazer, satisfação. Aqui é minha favela e vou fazer revolução. Sem essa de promessa comigo não rola não. Sou da
comunidade não falhamos na missão. Eu tenho meus direitos e por eles vou lutar. Minha casa e minha família, aqui é meu lugar. Sem destruição. Sem destruição. Eu sou do caranguejo e daqui não saio não. Eu sou do caranguejo e daqui não saio não. Aqui tem minha escola e tem minha família. Foi onde eu crescer e vou montar a minha vida. Sem destruição. Sem destruição. Eu sou do caranguejo e daqui não saio não. Eu sou do caranguejo e daqui não saio não. Sem essa de promessa comigo não rola não. Sou da comunidade, não falhamos na missão. Eu tenho meus direitos e por eles vou lutar. Minha casa e minha família, aqui é meu lugar. Sem destruição. Sem destruição. Eu sou do caranguejo e daqui não saio não. Eu sou do caranguejo e daqui não saio não. Querem tirar nossos tetos. Daí fizemos esse brega protesto. Grupo adolescente, caranguejo existe. Sou do caranguejo, prazer, satisfação. Aqui é minha favela e vou fazer revolução. Sem essa de promessa comigo não rola não. Sou da comunidade, não falhamos na missão. Eu tenho meus direitos e por eles vou lutar. Minha casa e minha família, aqui é meu lugar. Sem destruição. Sem destruição. Eu sou do caranguejo e daqui não saio não. Eu sou do caranguejo e daqui não saio não. Aê, prefeito, desculpa recusar. Não sairemos daqui, pois amamos esse lugar. Eu sou do caranguejo e daqui não saio não. Eu sou do caranguejo e daqui não saio não. Caranguejo existe, parceiro. Um brega protesto lá de Caranguejo Tabaiares. Igor, conta pra gente o que é que tem, o que é que houve antes desse processo aí, como é que vocês criaram a música, como é que foi o processo de criação desse... Então, o Grupo Adolescer é uma organização que atua em 4 comunidades do Recife, entre elas Caranguejo Tabaiares. E como você falou, a gente tá sofrendo sobre essa questão de direito à moradia, né? Várias famílias chegaram a sair da comunidade, tiveram suas casas demolidas por conta disso, mas ontem o decreto foi revogado, não saiu no Diário Oficial ainda. Mas antes disso, existia uma luta desde do ano passado em relação a essa questão da resistência e de acordar a própria comunidade frente a esse problema, visto que a gente percebe que é de um tamanho grande, né? A moradia é um dos direitos básicos do ser humano. E aí a gente fez, dentro do Fórum Comunitário, que é um espaço de discussão da comunidade, que o Grupo Adolescente desenvolve, e aí a gente, junto com os jovens que participam, que são jovens líderes de opiniões, e outros moradores da própria comunidade de Caranguejo, a gente pensou em fazer esse brega protesto. Disse, por que a gente não pega a ferramenta de passinho e cria uma música em cima disso? A princípio, a ideia foi fazer uma paródia. E a gente abriu esse questionamento. Por que não fazer nossa própria música? Uma música nossa. A gente, pensar em gravar no estúdio, fazer um videoclipe. E a gente nunca, a instituição tem 19 anos, fez ontem 19 anos, nunca ousou disso, assim, fazer uma música nossa e tal. A gente foi sem saber o que ia acontecer. Graças a Deus e aos nossos shows foram aparecendo parcerias, assim, que contribuíram com o processo. E aí a gente começou a pensar na letra, junto com os outros jovens. Foi bem complicado, assim, no começo, porque ninguém sabia de nada. A gente teve o apoio de Daniel, que é um menino que participa de uma rede intermunicipal que o Grupo Adolescente desenvolve. De lá de Maranguape, ele deu essa força. E a gente começou a construir, sem meio saber para onde ia e qual o resultado disso, qual o resultado que isso teria. E partindo daí, a gente começou a ensaiar, quando a letra estava pronta, e começou a fazer também um processo de empoderamento da juventude. Porque o que é que acontece? Como eu falei no começo, as pessoas criticam o passinho também pela questão do machismo, da erotização, das danças e tal. Só que a gente fez diferente. A gente pega o problema e transforma ele numa solução. O passinho não é um problema, a letra do passinho. Então a gente pega esse ritmo, pega essa dança, pega quem dança, que são os jovens, e muda o conteúdo. A gente criou um conteúdo, na verdade, que foi uma música, essa música que tocou, que fala dessa questão da resistência da comunidade frente ao problema de direito à moradia. Quais foram os meninos e meninas que participaram? Cita aí o nome deles aí, para eles, eles na verdade, escutarem aí. 20 jovens que participaram, né? Vai citar o nome de todo mundo. Então, é uma criação coletiva, tá vendo? Uma criação coletiva junto com outros moradores da comunidade também. Mas assim, são 20 líderes de opiniões que participam do Grupo Adolescer.
na construção da música dentro do fórum comunitário, né? Quem canta, quem recita a música é Vinícius Oliveira, Denis César, que são 2 moradores da comunidade e participam da adolescência também, Juliana Maria, Alana Simões e... falta alguém, deixa eu lembrar. Tá resolvido. Fernando. Desculpa aí, Fernando. E aí, são jovens que cantam, assim, uma parte maior da música. No refrão entra todo mundo, inclusive a comunidade. E com essa música pronta, a gente pensou, a galera ouviu, né, do coletivo Caranguejo Tabaiaras Resiste, junto com o pessoal do Coque, e disse, a gente tem que gravar isso. A gente passou um sábado inteiro, um domingo, junto com o pessoal do Coque Vídeo, e com a música pronta, a gente pôde gravar esse videoclipe. E aí o videoclipe estourou bem mais ainda, onde você ouve essa música na comunidade. Ontem, ao saber que houve essa revogação do decreto, as pessoas botaram a música. O primeiro resultado prático do Brega Protesto. Isso. Teve uma visibilidade muito grande. Pessoas da própria comunidade que nem sabia que estavam sofrendo por isso, começaram a perceber. E a música, ela cola que nem chiclete, né? Sem destruição. Todo mundo acaba escutando, fica na cabeça, como você mesmo está dizendo. Essa música cola na cabeça da pessoa. E isso é muito bom, porque a gente pegou essa ferramenta do passinho e utilizou de uma maneira massa. E a própria juventude está se inserindo nessa discussão por conta disso. Porque eu sei que todo o processo de discussão ela é importante, mas a gente tem que ser criativo também. Se eu chego lá na frente da comunidade, por exemplo, e pego os jovens e começo a falar sobre esse problema, eles vão ouvir. Mas qual o nível de impacto disso? A gente pegou e botou o passinho. Gente que nem sabia estar ali dançando passinho, já dança um passinho de qualquer forma, só que com a música que reivindica o seu direito. Bom, estamos perto do intervalo. Acabou de chegar aqui o Felipe Fonseca, que é o produtor do Tchevchenko. Olá, tudo bom, pessoal? O ex mandou ele pro lugar errado. Mas antes da gente ir pro intervalo, Maria estava louco para falar também sobre Caranguejo Tabaiaras. Então, como eu falei no começo, eu faço parte do Centro Popular de Direitos Humanos e a gente foi convidado pelo pessoal de Caranguejo Tabaiaras há um ano para fazer uma assessoria jurídica popular sobre o caso de Caranguejo, né? Que é seria de uma remoção das pessoas que moram no canal. E aí, prontamente, a comunidade foi atrás porque não quer sair. Assim, por mais que a prefeitura oferecesse um habitacional 7 quilômetros da comunidade, assim, porque a gente lá tem um terreno, que é o terreno da Fermentaço, que é um terreno que está vazio, e aí a demanda da comunidade é que se construa nesse terreno, o habitacional. Na Fermentaço. Certo. E porque só se remove as pessoas quando se dá uma solução habitacional, o que a prefeitura vem desrespeitando, assim. E ainda mais por ser uma ZEIS, né, que é uma zona especial de interesse social. Então, as pessoas que são removidas, elas têm que ser realocadas próximo da localidade. Então, por isso, a comunidade começou a luta há um ano e a gente conseguiu essa vitória ontem, assim, que é uma vitória muito grande, assim. Se as pessoas não têm dimensão, o prefeito fazer um decreto de desapropriação e revogar esse decreto é vitória da comunidade, assim. Foi vitória do passinho. O vídeo está tendo muito compartilhamento, muita visualização. Inclusive, o próprio Tchevchenko compartilhou. A gente ficou muito feliz, assim. E está circulando na comunidade. A gente vai fazer circular pelos cineclubes e tal, para que todo mundo veja a resistência e se inspire, né? Que as outras comunidades acreditem que ela pode lutar pelo seu direito à moradia. Porque o que a gente vê é que muitas vezes as comunidades periféricas se sentem reféns, assim, se sentem como se não tivessem um poder. E a gente quer mostrar que elas têm poder, sim, e que elas devem lutar, sim, pelo seu direito. Bom, o Fora da Curva vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o debate por que querem proibir o passinho. No segundo bloco, Felipe vai falar à vontade, mas aí... Vamos embora. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária. A nossa rádio pública. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quarta, o Movimento Inventário da Várzea, realiza sua primeira ação, uma roda de diálogo sobre o bairro na Escola Municipal de Arte João Pernambuco. A partir das 3 da tarde, o evento pretende promover uma troca de saberes e experiências sobre a Várzea, enquanto território político, cultural e afetivo. A roda de diálogo é aberta ao público. Entre os dias 15 e 19 de outubro, rola a 5ª edição do Festival no Ar Coquetel Molotov, etapa Belo Jardim.
O evento acontece em diversos espaços da cidade e a programação conta com oficinas, mostras de filme e shows de nomes como Ciel Santos, Jéssica Caetano e Academia da Berlinda. A entrada é franca. Universitária FM, Agenda Cultural. Brasil Instrumental. Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira. Dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental, todo sábado, a partir das 11 da manhã. Aqui, na Universitária FM 99.9. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária 99.9 FM. Embarque nesse trem azul e curta essa paisagem insonora. Alô pessoal da Rádio Universitária 99.9 FM, aqui é o Felipe Cato e queria convidar todo mundo para o meu show O Nascimento de Vênus, dia 20 de outubro, às 18 horas no Estelita. Espero cada um de vocês lá. Beijos. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Bom, o programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade aqui na Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. E hoje o Fora da Curva pergunta por que querem proibir o passinho. Como já disse anteriormente, estou aqui com Mariama Correia, repórter da Marco Zero, que fez uma série de reportagens, assinou uma série de reportagens sobre a repressão ao passinho. Inclusive, a primeira reportagem foi a história de um menino que perdeu o olho na comunidade de Roda de Fogo durante um evento de passinho, durante a repressão policial a um evento de passinho. E também ela também fez a matéria sobre o projeto de lei que foi apresentado na Assembleia Legislativa por uma deputada, uma parlamentar evangélica, que quer criminalizar essa dança. Mariama, fale pra gente, depois você já introduz aí o Felipe na conversa. Inclusive, foi apresentado, acho que ontem ou anteontem, na Câmara dos Deputados, um projeto, né, de um deputado do PSL que mira nos conteúdos, né, de músicas, quer proibir músicas com conteúdos diversos aí, entre eles essa questão de conteúdos sensuais, sexuais, enfim. E esse projeto foi apresentado ontem em nível nacional. Inclusive, a gente também mapeou outros projetos de lei em outros estados brasileiros que querem proibir danças ditas sensuais, né? Isso aí, o que se encaixa nisso aí, num país como o Brasil, tropical, cheio, né, de malemolência, a lista é grande. Então, eu queria aproveitar a presença de Felipe, que é produtor do Shevchenko, para perguntar um pouco, assim, a gente acompanha essa repressão ao passinho com os meninos que dançam, mas também com os próprios artistas, né, do passinho e do brega funk. Isso. E aí eu queria que você falasse, Felipe, um pouco sobre essa tua experiência no outro lado, né, do movimento. Como é que, se vocês percebem isso, por que você acha que incomoda? Prazer ser convidado para esse programa. O passinho, ele está sendo um movimento que está engajando a periferia, né? Ele traz uma expressividade artística e isso às vezes incomoda as pessoas pelo fato de ser periférico, de fato, ser popular. Tudo que é popular tem uma certa resistência pela cultura classista que existe aqui ainda em Recife e em toda a sociedade. Trabalhar com o passinho está sendo bem gratificante pelo fato dele dando oportunidade para vários MCs concretizar o sonho deles de ser artista
como também para dançarinos que até então não tinha perspectiva profissional, agora está tendo perspectiva profissional e conseguindo veicular a publicidade e realmente satisfazer a sua própria autoestima em fazer algo que goste. O passinho, ele tá mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano assim, que foi mais ou menos a origem dele. E ele já alcançou, só no YouTube, mais de 1 bilhão de views. A gente considera que o passinho, ele não é mais pernambucano nem recifense. Ele está muito mais espalhado pelo Nordeste, agora está em Brasília muito forte. A gente está em Natal muito forte. Paraíba só fala do passinho. Paraíba está exportando vários dançarinos que estão ficando famosos em nível nacional por causa do passinho. Que se você analisar até o movimento do passinho, é um movimento que, para quem gosta de espiritualidade, você analisar que é um movimento de um chakra, que é o chakra básico, que já torna ainda mais é um movimento diário para abertura do chakra básico. E ninguém sabe ainda isso ainda. É uma forma de ver também. É uma forma de ver. O benefício que ele traz é tanto econômico, social, de autoestima para a periferia, como também para a espiritualidade. É uma prática de abertura do chakra básico. Como é que surgiu? Fala um pouquinho assim pra gente rapidamente como é que surgiu o passinho. O passinho, ele surgiu com o auxílio da página Brega Bregoso, com o hit, né, de Gera Bactéria, de Shevchenko e El Louco. Que a gente vai escutar já já. E no caso, teve um engajamento social, de rede social, no caso com o Instagram, que a página começou a compartilhar muito os vídeos que o pessoal postava. E acabou que virou uma febre. Todo mundo queria dançar, queria se apresentar na internet, queria engajar com o público, queria ser famoso. E isso foi criando um movimento orgânico que os MCs participaram dele, que é de divulgação exatamente da dança do passinho junto com a música do movimento. E o que aconteceu é que o movimento ficou totalmente atrelado ao passinho e o passinho totalmente atrelado ao movimento, gerando realmente um combo. Eu digo que foi um combo. Porque em 1 ano alcançar mais de 1 bilhão de views orgânicos é um negócio que a gente tá batendo de frente, não com o funk mais, e sim com o reggaeton, já na esfera da América Latina. Já na América Latina. Exatamente. Já estão mirando exportação agora. Já estamos trabalhando com isso. E a página do Brega Bregoso, inclusive, saiu do ar um dia desse, não foi? Teve um problema. Ela saiu do ar e novamente saiu do ar. Mas qual foi o problema? Ela está recebendo várias denúncias e a gente está tratando isso. A gente teve... Dos usuários do Instagram. Assim, tá tudo tranquilo. Nossa conversa que a gente tá tendo com o Instagram tá sendo com um feedback rápido e positivo. A gente tá lidando bem com essa situação, mas ela tá novamente fora do ar, mas já a tendência é que ela volte em breve. Censura até no Instagram, né? Um pouco antes de você chegar no primeiro bloco, tanto o Igor quanto a Maria, a gente estava falando muito da questão da repressão, né, aos jovens da periferia que dançam o passinho tanto lá no Marco Zero quanto nas próprias comunidades. Os artistas mais conhecidos, os artistas mais como o Shevchenko, por exemplo, eles sofrem algum tipo de preconceito? Eles enfrentam ou já enfrentaram isso, não? A gente já enfrentaram bastante. Você percebe que quem trabalha no meio do brega funk tem vários traumas dos artistas realmente com o distrato que há para o movimento, mas você vê que hoje teve uma grande mudança. Você vê que eles não têm mais aquele receio, mas você percebe que no fundo tem um trauma, que esse trauma que, querendo ou não, de vez em quando volta, que são pessoas que não sabem lidar com a periferia, pessoas que não sabem tratar como igual quem é da periferia. E isso a gente realmente sofre. Diminuiu bastante porque a gente sofreu alguns eventos que a represália contra quem fez esse ato de extrato com a periferia foi bastante forte, pelo fato da gente ter mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, juntando toda a produtora. Aí qualquer coisa que a gente veicula realmente tem uma grande força e a gente acaba tendo também esse poder de ofensiva contra o distrato. Que também não sei se foi isso ou se foi também a compreensão das pessoas em relação ao movimento ou se foi realmente o receio de lidar com a ofensiva. Do público, né? Vamos introduzir agora a Maria e Igor nessa conversa, nesse papo aqui com o Felipe Zila. Igor, você, durante a nossa conversa, você falou várias vezes a palavra ferramenta, se referindo ao passinho como uma ferramenta.
por que o passinho é uma ferramenta e se ele pode ser uma ferramenta de educação, por exemplo. Uma ferramenta para facilitar, uma ferramenta pedagógica. Quando eu digo a palavra ferramenta, é mais no sentido de método, né? Assim, a gente pode utilizar isso. Utiliza-se isso para a ocupação desses espaços, como eu tinha dito, mas também para esse quesito de educação. A gente percebe que existe esse lance da ideia de proibir nas escolas. E eu penso o seguinte, foi como eu tinha dito também, porque a gente não pega o problema e transforma em uma solução. Porque os professores, ao invés de estar oprimindo e querendo proibir as pessoas de dançar o passinho, eles não pegam isso e começam a trabalhar dentro da escola. Por exemplo, faz uma feira na escola que toda turma vai ter que apresentar, através de um passinho, algum tema. Bullying, a própria educação, enfim. Acho que a gente tem que ter esse olhar para isso e ver as possibilidades que se tem. O passinho ele não vai parar, isso é fato. Da mesma forma que o Estado está querendo proibir as comunidades e os jovens de desenvolver isso, os jovens também não irão parar. O Estado ele não para de violentar, insistir cada vez mais, e a comunidade, por sua vez, resiste, porque ela vai ficar insistindo, e esse passinho ele vai crescer muito mais, como já vem se expandindo a cada dia que se passa. Então, acho que as pessoas, o Estado deve olhar para isso e tentar enxergar caminhos. O passinho é cultura, tá na nossa atualidade, está tendo uma visibilidade muito grande, uma adesão muito forte dos jovens e da comunidade, então a gente tem que ir por esse caminho. Por que os professores não podem trabalhar isso? Por que tanta opressão? Tantos problemas sociais a gente tem, né? Pessoas passando fome, gente sem ter onde morar, pessoas sendo abusadas sexualmente, e o Estado quer olhar para jovens que estão dançando, que estão exercendo o seu direito à liberdade de mandar no seu corpo, de ocupar a cidade. Eu percebo que é uma questão racial mesmo, sabe? É uma questão de opressão e que tanta coisa tá... O Brasil é um país tão desigual, tanto problema social, econômico, e a gente olhar para um passinho de uma forma como se fosse o problema mais grave do mundo, e que não é. Agora, tem essa questão da sexualização, né? Das crianças, dos adolescentes, os contextos das próprias letras do brega funk, muitas vezes trazem questões machistas, né? Objetificação da mulher. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, como vocês veem. Eu queria perguntar a Maria, pego mais uma vez carona na sua pergunta, e pergunta a Maria, como é que o CPDH, como é que vocês, a equipe lá do CPDH, vê essa questão de uma deputada evangélica que está querendo disputar terreno aí, porque acho que há um espaço de conflito, assim, há um espaço de disputa pelo jovem da periferia entre o evangélico e os produtores de passinho, na verdade, e a organização, e a comunidade que quer se organizar autonomamente em torno do passinho. Como é que vocês enxergam essa iniciativa de tentar reprimir? O projeto fala de proibir a dança que erotiza nas escolas. Como é que vocês enxergam isso do ponto de vista do direito? Então, eu acho que além desse racismo institucional que a gente já falou, da repressão policial, eu acho que tem um fundamentalismo religioso também, que aí tá rolando uma repressão moral, assim. Então, por que tirar a sexualidade do campo da educação se a sexualidade faz parte da vida das pessoas e quando a criança chega na adolescência, nesse processo de transformação, a sexualidade vai acontecer. Então, por que reprimir? Eu acho que as religiões, elas reprimiram isso durante séculos e a própria mulher, né? O fato da mulher dançar o passinho, da mulher rebolar a raba, é, sim, revolucionário também. Assim, a gente trouxe Thaisa Machado, lá do Rio, ela deu uma oficina de afrofunk lá no Coque, e ela é uma pesquisadora também da área, e ela coloca muito da sexualidade como empoderamento feminino, porque se a gente for pensar que a gente não podia mostrar a canela, e hoje em dia a gente tá aí rebolando a raba para todo mundo ver, é um empoderamento feminino, sim, e ela também fala da herança ancestral, da espiritualidade, como o Felipe colocou antes, assim, ela fala que as danças africanas sempre fizeram movimentos pélvicos também. Então, por que essa repressão à sexualidade? Isso é moralismo religioso, sim. E a gente tem que ficar contra isso, assim. A sexualidade tem que fazer parte da educação, sim. Legal. Felipe estava querendo falar também. Não, que achei, isso aí que ela falou foi a verdade, né? A gente acha que o passinho, claro, as letras tem sua faixa etária. Tem a sua faixa etária
devido às vezes, a cultura do movimento brega funk é uma cultura realmente que às vezes tem palavrão na música, é uma cultura que não é a gente que vai mudar ela agora, é uma cultura que já existe há muito tempo. A gente tá modificando algumas letras para realmente tornar algo mais social devido ao impacto que está sendo. E tem uma questão que a gente vê, que é a questão da libido, né? Ninguém fala da libido. A libido é um problema muito sério na sociedade, principalmente quando há questões que envolvem autoestima, depressão, expressividade sexual, expressividade corporal, é algo que é inevitável para uma humanidade saudável. Então, quando você reprime, de fato, um movimento que ele dá esse empoderamento de expressividade, tanto corporal como até sexual, como tudo assim, você está tirando da pessoa o direito dela de viver, de ser feliz e de ser dona do próprio corpo. E quando falou sobre também o passinho, né? O passinho, ele é uma ferramenta que está engajando os estudantes. Os estudantes têm isso em comum, é algo que é em comum. Porque o colégio, ao invés de reprimir isso, que está dando um engajamento com o público, que é o público que está ali na escola para aprender, porque não atrai ele através do passinho para evitar a evasão escolar, que só no Brasil é mais de 1 milhão de pessoas que ficam fora das escolas, que é um problema sério da educação, que é a evasão escolar. Porque não utilizar o passinho como ferramenta de estudo, como utilizar o passinho realmente para atrair as pessoas para o colégio, para que elas realmente se sintam parte de algo e realmente se sintam acolhidas por algo. Igor? Então, acho que é isso mesmo. A gente tem que usar as ferramentas que nós temos, né? As escolas públicas estão aí e por que não utilizar isso de uma forma positiva? Pegar esse passinho, chegar mais perto da juventude, dar essa vez, dar essa voz e trabalhar essas questões cada vez mais dentro e fora do contexto escolar, né? A violência está aí aumentando e o que é que a escola pode fazer? É proibir o passinho? Isso vai adiantar de quê? E outra coisa, né? Venhamos e convenhamos. Se isso vira uma lei, vai deixar de existir? Não. Só para comentar que o moralismo religioso ele é bem conveniente quando se quer domesticar, né, as comunidades da periferia. Agora, quando a TV do Bispo faz um programa, como esse programa que você vê que está acontecendo, um reality show, onde o casal transa na sala, transa no edredom, todos os episódios tem um casal que não se conhecia antes, que está transando, que é para poder gerar audiência. Na verdade, esse sexo é o sexo em busca de audiência. Não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com afeto, tem nada a ver com reprodução. Aí o bispo não tem o menor prurido em usar o sexo no horário nobre para poder chamar audiência e poder segurar os anunciantes, né? Mas vamos lá. São 11h49, vamos escutar o Gera Bactéria, que é o hit do Shevchenko. Essa música, ela tem uma história, ela tem um... Melhor para contar essa história é o Louco, que é Clayton, né? E Robson, que é Shevchenko. Eles detalham muito bem essa situação. Era um momento que eles não estavam em alta e esse hit fez com que eles se elevassem, né, para o movimento, e junto com o passinho que foram atrelados com o passinho que eles falam do passinho no movimento e se tornou o hino do movimento. Beleza. Vamos lá. Gera Bactéria, de Shevchenko e a Louco. Gera bactéria, gera bactéria. Esse passinho é novo e nasceu na favela. Nós manda embrasado lá dentro do prega. Gera bactéria, gera bactéria. Esse passinho é novo e nasceu na favela. Nós manda embrasado lá dentro do brega. Eu nem queria, fim de semana chegou. Tô embrasado, hoje eu tô de toa. Cheio de gostosa em cima do camarote. Balançando a bunda enquanto eu conto meu malote. Quando eu tô embrasado eu gosto de mandar um passinho. Quando eu tô embrasado eu gosto de mandar um passinho. Oi, tá ligado, né? A resenha é nóis. A resenha é nóis, vai. Gera bactéria. Gera bactéria. Esse passinho é novo e nasceu na favela. Nós manda embrasado lá dentro do beca. Gera bactéria. Gera bactéria.
bactéria. Gera bactéria. Esse passinho é novo e nasceu na favela. Nós manda embrasado lá dentro do brega. Ah, eu nem queria, fim de semana chegou. Tô embrasado, hoje eu tô que tô. Cheio de gostosa em cima do camarote. Balança na bunda enquanto eu conto meu malote. Quando eu tô embrasado eu gosto de mandar um passinho. Quando eu tô embrasado eu gosto de mandar um passinho. Oi, tá ligado, né? Ah, a resenha é nóis. Ah, a resenha é nóis, vai. Gera bactéria. Gera bactéria. Esse passinho é novo e nasceu na favela. Nós manda embrasado lá dentro do beca. Gera bactéria. Gera bactéria. Esse passinho é novo e nasceu na favela. Nós manda embrasado lá dentro do brega. Prazer, Chevy Chique é louco. Eu tô só cagado. Bom, estamos perto aqui de encerrar o programa. Vocês acabaram de escutar o Gera Bactéria, de Shevchenko e Aluko, que é um dos hits do Brega Funk / Passinho. Então vamos fazer a rodada final com Maria, com Felipe, com Igor, não necessariamente nessa ordem. Eu vou botar duas perguntas aqui. Um recado de vocês para quem quer proibir o passinho. E o segundo, aonde que quem tiver interessado em conhecer mais o passinho e o Brega Funk, onde é que pode ver, ouvir uma apresentação massa, legal do passinho? Quem começa? Felipe. Para quem quer proibir o passinho, é bom analisar exatamente o que ele representa, o que ele está promovendo para a comunidade e o que ele ainda pode promover se o pessoal se unir a ele. E em relação a onde você pode ouvir o Brega Funk, o passinho, temos 2 canais no YouTube, na verdade 3 canais, que é o Tô Falando Por Aí, o É a Tropa Filmes e o É a Tropa Music, que a gente já tem em torno de 600 mil inscritos no YouTube. Tem outros canais também que é parceiro nosso, como o Brega Exclusivo, que tem mais de 1 milhão, DJ Thiago de Paratibe também tem quase 1 milhão. São pessoas que trabalham todo dia para movimentar o Brega Funk pernambucano, que já é nacional. E para quem quiser, pode enviar o vídeo para o Brega Bregoso também, que em breve a página vai estar de volta aí para compartilhar. E é isso, pessoal. Um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado, Felipe. Então, acho que agradecer também, né, pela oportunidade de convidar eu e o Grupo Adolescer, e nós, na verdade, para estar aqui. E a mensagem que eu dou para quem quer proibir o passinho é que possa rever isso, né? Qual é a função, qual impacto isso vai ter, qual o fundamento do passinho, se permitir a conhecer também. Deixar sua religião de lado, deixar seu moralismo de lado e dar vez e voz ao outro, ao jovem principalmente, né? Acho que, como eu disse, a gente tem muito problema, tem muita coisa para resolver do que tá só cometendo racismo policial diante a isso. Acho que a gente tem que abrir nosso olhar, né? Perceber que as coisas estão evoluindo, o tempo tá passando e daqui a 50 anos a galera vai estar contando a história do passinho. Passinho é cultura. E como fonte para procurar o passinho, acho que nem precisa. Onde você for, tem passinho. não precisa, se você procurar. Uma apresentação mas como vivo, indicação, legal. você pode ir pro Marco Zero. Todo final de semana vai ter lá. Existem vários rolezinhos de comunidades. Sábado, domingo, só domingo? Sábado, domingo, sexta-feira. Por exemplo, horas? Caranguejo Tabaiares, né? Existe nas quinta-feiras, à noite. Varia também de comunidade por comunidade, mas o tempo todo você procura Esse final de semana deve ser de comemoração. Exatamente, né? Ontem foi, de alguma forma, por conta dessa revogação do decreto. Tem canais no YouTube, a nossa própria página tem lá. Quem ainda não assistiu pode assistir na página do Instagram do Grupo Adolescer ou até mesmo do Caranguejo Tabaiares Resiste. E nosso Brega Protesto também está disponível para quem quiser ter acesso. E é isso, resistência é a palavra. Valeu, Igor. Maria? Assim, enquanto houver repressão, vai haver resistência, né? Então, é isso. Não vai a prefeitura, o Estado, o governo, a polícia, ninguém vai conseguir calar o passinho, ninguém vai conseguir calar a juventude periférica, assim, é uma demonstração. Como a gente tinha falado, repressão existe e o pessoal continua resistindo. Então, Caranguejo Tabaiares também resiste, Coque também resiste, Bode resiste.
Ilha de Deus resiste, as comunidades continuam resistindo pelo direito à moradia, resistindo pela liberdade de expressão. Eu queria também falar a todo mundo, o pessoal do Passinho, que a gente do CPDH, que somos advogados populares, e a gente está disponível também para atuar em causas de repressão, porque a gente trabalha com liberdade de expressão também, e quando a gente soube do que estava acontecendo pelas matérias que a gente leu da Marco Zero, a gente ficou bem abismado e ficou querendo se chegar, assim, mas não sabia muito bem como, já que não existe uma liderança no Passinho, né? O Passinho está difundido por todas as comunidades. Então, a gente se demonstra aberto também para esse contato. A gente tem a página no Facebook, tem no Instagram também, Centro Popular de Direitos Humanos, porque a liberdade de expressão tem que acontecer. Tem algum telefone, Maria, que o pessoal possa entrar em contato? Não, pelas redes sociais. É via redes sociais mesmo, então. Bom, tá dado recado. Mariama Corrêa, repórter especializada em Passinho. Não, estou longe de ser especializada, mas queria só frisar que, com relação a esse projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado, a gente já fez uma matéria com o presidente da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Pernambuco, dizendo que esse projeto é inconstitucional, porque ele vai de encontro a uma premissa da Constituição brasileira que veda censura, né? Enfim, de expressões culturais. Então, a gente espera que esse projeto, quando passar ali pela análise, né, da Comissão de Constituição, não continue tramitando, mas isso aí a gente ainda está acompanhando. E dizer que é isso, que assim, que tem muito desconhecimento, né, como Maria, como vocês já falaram, e o desconhecido muitas vezes assusta, mas que quando a gente se chega e se propõe a conhecer, realmente Passinho é um movimento muito rico. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, porque eu também, junto com Maria, junto com vocês, sou muito entusiasta desse movimento. E dizer que o vídeo de Caranguejo Tavares está também nas redes da Marco Zero Conteúdo, lá no Instagram, @marco0conteúdo, e que vocês acompanhem as redes sociais da gente e o nosso site marcozero.org, porque a gente está sempre ligado no Passinho. Obrigado, Mariama. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença de Maria Liberal, do Centro Popular de Direitos Humanos, do Felipe Fonseca, mais conhecido como Felipe Zila, produtor cultural, produtor do Tchevchenko, quase que não sai, e Igor Luan, agradeço a Igor Luan, do Grupo Adolescer, que está por trás aí, uma das pessoas que está por trás aí desse movimento de resistência lá de Caranguejo Tabaiares. Muito obrigado, Igor. Bom, esse programa foi produzido por Mariama Corrêa e apresentado por mim, Inácio França, da Marco Zero Conteúdo. Teve a presença nas redes sociais e nos bastidores aqui de Carol Torpe e Larissa Silva, que são estudantes da UFPE, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E teve trabalhos técnicos de Chico Rocha. Obrigado, Chico. Fora da Curva volta amanhã. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12